base, liga a base. Liga a base. Se não liga a base, não funciona. Vocês entenderam? Uma boa noite a todos. É um privilégio nosso de estar na presença de Deus, na casa de Deus, na comunhão dos irmãos. Que bom, né, que a gente tem esse privilégio, essa oportunidade do encontro, oportunidade de rever amigos, oportunidade de encorajar uns aos outros. Eu quero começar esse culto lendo um texto. 2 Samuel capítulo 22 diz, versículo 2: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu Salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem o Senhor. Um texto muito valioso para a vida de Davi, pela experiência que ele viveu. E nós voltamos depois de uma semana com as nossas experiências, com as nossas cargas. Voltamos aqui a esse lugar para celebrar a Deus, mas nós carregamos conosco alguma coisa que a gente vivenciou essa semana. Eu não sei qual foi o seu clamor, também não sei qual foi a graça, a bênção recebida. Eu não sei exatamente o que você viveu. A verdade é que a gente está aqui e certamente com um motivo para agradecer a Deus, de louvar a Deus. O salmista diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Eu procuro abrigo nele, posso me esconder, como se fosse de fato esse escudo que me guarda de todo o mal. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva. Um pouco mais adiante, versículo 17 diz: e lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. Nessa linguagem poética, lá do alto Deus estende a mão direcionado a você, para resgatar você, para resgatar a sua vida. Ele se importa com você, te conhece pelo nome, a gente já tem dito tantas vezes isso, e para livrar você ou tirar você de alguma situação. Pois no versículo 20 ele diz: Ele me livrou do perigo e me salvou porque me ama. Você tem convicção disso? Que Ele te ama? Isso não significa que se alguma coisa aconteceu de modo diferente do seu planejado, que Deus não te ama. Não significa que se não acontece exatamente de acordo com o seu desejo, que Deus deixou você de lado ou esqueceu de você. Ele se importa com você, Ele te ama, e Ele lá do alto estende a sua mão para cuidar inclusive da sua vida, sabendo o que se passa no seu coração. É importante que a gente comece o culto permitindo que Deus gere fé no nosso coração, que não seja apenas um acreditar se tudo dá certo, mas que Ele possa gerar fé no nosso coração, para que a gente olhe para as situações na esperança e na expectativa de ser ajudado, sabendo que Deus vai cuidar da minha vida. Eu estou escondido em Deus, guardado em Deus, protegido em Deus, e eu posso viver nessa segurança. Permite que Deus gere fé no seu coração. Isso significa que você deve tirar da sua mente, terminar aqueles pensamentos negativos, de reprovação, de falta de amor, de vingança, de ódio, sentimentos de inferioridade e outros mais. Isso apenas rouba a fé. Deixe Deus gerar fé no seu coração, para que esse culto não seja apenas mais um culto, mais um momento, mais um encontro, mas que nesse lugar, nesse período, nesses minutos que nós vamos passar juntos aqui, que de alguma forma sobrenatural Deus se manifeste, Deus faça algo novo, Deus gere algo novo no seu coração. Permita
Deus cuidar disso. Deixe Deus gerar fé no seu coração. Temos alguns avisos importantes. Nós vamos celebrar o Natal, né, antecipadamente no próximo domingo. Culto de Natal com teatro, com coral, com uma série de coisas interessantes. O culto em que as crianças vão ficar aqui presente. Você pode convidar o seu amigo, pode convidar o seu parente para estar conosco aqui celebrando esse tempo de Natal. É sempre um momento significativo, né? Natal é uma data que a gente não pode esquecer nem deixar de lado. Às vezes experiências negativas da nossa história levam a gente a não gostar do Natal. A gente encontra pessoas assim, é verdade. Mas pensando agora especificamente não na celebração, não nas cores ou no jantar, mas lembrando daquele que veio a esse mundo, temos 1000 razões para celebrar o nascimento de Jesus. E aqui você vê uma decoração diferente hoje, inclusive 2 velas acesas, simbolizando o segundo domingo do Advento. Jesus já veio, já esteve aqui, ensinou como se vive, morreu por nós, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas o Advento, no calendário eclesiástico, tem um significado diferente hoje do que na primeira vinda. Nós estamos num processo de preparo para a segunda vinda. E cada domingo tem o seu significado no calendário eclesiástico. Então entenda isso. Nós estamos nos preparando. E o dia está chegando para a segunda volta. Assim como você limpa a sua casa, você dá uma ajeitada na sua casa, nas suas coisas e se prepara para o Natal. Assim nós deveríamos preparar o nosso coração para a segunda vinda, deixando de lado tudo aquilo que atrapalha e concentrando-nos definitivamente naquele que veio, morreu por nós e virá outra vez. Não é uma simples decoração, mas deve nos lembrar que é uma contagem para a volta dele. E a gente espera que todos estejam prontos para receber o Senhor Jesus. Algumas dicas importantes nessa época de chuva. Muitas vezes a gente gostaria que fosse muitas vezes, né? Mas às vezes chove, né, durante o culto. E é importante que a gente respeite algumas orientações lá da frente. Tem uma passagem para estacionar próximo à escada aqui da abertura da igreja. Não é lugar de parar o carro e entrar no culto, é lugar de descarregar o passageiro, né? E depois você estacionar o seu carro um pouco mais longe ou aonde estiver uma vaga, e não aqui na frente. A frente é aqui para o pessoal poder deixar, né, a sua família, para não tomar tanta chuva. Tá? Então respeite um pouquinho as orientações. Até na hora de estacionar o seu carro, cuide para não estacionar muito perto, também não muito longe, não a quilômetros do outro carro, né? Tente respeitar as regras gerais do estacionamento, porque isso é importante. E ainda um último aviso em relação ao nosso calendário é que temos o aplicativo da igreja e nós precisamos nessa virada de ano atualizá-lo. E você precisa fazer o seu cadastro, né? Se você é supervisor, líder ou membro de célula, principalmente, né? Faça o seu cadastro, baixe o aplicativo, é coisa simples. Eu não gosto de cadastro e alguns de vocês também não, eu imagino. Quando você vê um cadastro, já começa a ficar preocupado, é ou não é? Mas essa dificuldade você vai ter que vencer. Eu já fiz o meu cadastro, então você pode fazer o seu também, ok? Aos visitantes, uma dica aí. Nós vamos entregar uma pequena ficha aos visitantes com alguns dados, algumas perguntas específicas. Se você quer participar de uma célula e se você quer fazer discipulado, porque há muitas vezes pessoas que têm esse interesse e a gente acaba não identificando essas pessoas. Então você que vem pela primeira vez e quer preencher esse cadastro, você vai receber uma caneta que tem lá no fundo e um pequeno folheto, na verdade, para colocar os seus nomes, e o seu nome, telefone e essas perguntas respondidas. Depois, na saída, você pode, né, buscar o pessoal da recepção e eles vão, em troca da ficha, te entregar um livretinho.
né, que diz o seguinte: você não está aqui por acaso. Um livro muito bacana que fala do nosso propósito de vida, vai ensinando exatamente por que Deus criou você e por que você está aqui. E aí você pode levar esse pequeno livreto em troca dessa ficha preenchida. E a gente vai ter esses dados se você quer ou não participar de uma célula. Ok? Tá entendido isso? Se faltar alguma informação, você pode voltar a procurar a gente e a gente pode dar mais alguma dica se necessário é. Então vamos lá, quem está visitando, quem está conosco pela primeira vez aqui, vai ter que levantar a mão e o pessoal vai entregar a ficha e a caneta, depois você preenche e entrega na saída. Levante a mão assim para o pessoal poder identificar você. Primeira vez, tem ali, no lado esquerdo meu aqui, tem mais alguém? Ótimo, aí tem o pessoal do lado direito aqui, quem está visitando, mantenha a mão erguida, não canse, porque você vai receber essa ficha também. Tá, então você pode sinalizar para as pessoas aí que estão cuidando disso, preencher sua ficha e trocar por esse livretinho aqui então. Ok, vamos nos colocar em pé, vamos começar o nosso culto de louvor, de adoração. Permita que Deus gere fé no seu coração. Você veio dessa semana com as suas experiências, e Deus certamente quer gerar algo novo no seu coração, ou adicionar algo valioso. Deixe Deus gerar fé. Se há incredulidade, converse com Deus sobre isso. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse momento, por esse culto, pela tua presença, teu perto estar aqui nesse lugar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é bondoso, misericordioso, compassivo. O Senhor se importa conosco e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo teu cuidado nessa semana que passou, teu carinho, teu amor que recebemos. E Pai, nós colocamos esse culto nas tuas mãos também. Pai, nós não queremos que seja apenas mais um ajuntamento de pessoas. Nós queremos te conhecer melhor, nós queremos te ouvir tua voz. Nós queremos receber um toque do Senhor. E nós queremos olhar para o Senhor com fé, com esperança. Queremos olhar para o Senhor com paciência, esperar do Senhor o que o Senhor tem reservado para nós, para a nossa vida, a nossa família. Tome conta desse lugar, Pai. Cuide das pessoas que estão aflitas, angustiadas, tristes. As pessoas que estão talvez chateadas, com pouca esperança. As pessoas que gostariam de receber algo novo. Ministre essas vidas, esses corações de uma forma especial nessa noite. Que a tua presença se torne forte, que o teu Santo Espírito tenha liberdade de se mover no nosso meio e fazer a obra de Deus em nossos corações. E que tudo aquilo que veio para confundir, atrapalhar, gerar dificuldades em nossa vida, repreendemos em nome de Jesus. E declaramos que esse lugar pertence ao Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores para sempre. Amém. Essa música que a gente vai cantar agora, ela compara aquilo que Deus tem para nós com o rio, o amor de Deus com o rio. E ela diz que quando a gente sente esse rio fluir, a gente sente essas cadeias, as coisas que nos prendem se quebrando. O medo, e hoje Deus está aqui nesse lugar, e Ele está querendo que você beba água desse rio, e que você solte tudo aquilo que está te prendendo, e que você esteja 100% apto a receber aquilo que Ele tem para você, amém?
Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida, nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Nós temos vida no rio. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir em nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Amém. Com esse rio nós nos alegramos, nós damos graças, louvamos a Deus. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso,
era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, que que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Amém. Nós vimos no culto passado como é importante que a gente se levante e siga. E muitas vezes, antes da gente ver a solução, a gente precisa se levantar. A gente não se levanta e vai atrás e sentado encontra a solução. Nós precisamos nos levantar. Foi isso que nós vimos no domingo passado. E essa música, ela fala exatamente sobre isso. Que nós vamos em frente, porque sabemos que nós temos um Deus vivo. Deus, Ele morreu por mim, morreu por você. E isso está disponível. Muitas vezes nós nos sentimos no escuro sem saber para que lado vamos ou quais as nossas próximas providências. Mas aí Deus é a nossa luz. Muitas vezes nós não sabemos para onde ir, mas quando a gente olha para o lado, Deus está ao nosso lado. E Ele pega na nossa mão e nos leva. E assim, nada nós temeremos. E que nessa noite você possa olhar para o lado, segurar na mão de Deus e ir em frente.
Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos mostrar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Que esse Deus soberano que está sempre ao nosso lado possa continuar a nos guiar. E nessa próxima música você está convidado a dar o seu dízimo, sua oferta, como uma forma de agradecimento a tudo aquilo que Deus já fez e ainda fará na sua vida. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que não acredita em Jesus. E essa pessoa, ela falou para mim, como é que você explica alguém morrer e ressuscitar? Como é que você explica a criação do mundo? Como é que você explica o período em que Jesus, não existe nenhuma narrativa sobre ele, entre a adolescência e a juventude? Como você explica algo que você não vê? E, pra falar a verdade, no primeiro momento eu fiquei meio sem saber explicar. Mas aí eu pensei, não existe explicação, é fé. Eu acredito. Eu acredito que eu tenho um Deus que morreu em meu lugar. A fé me deu propósito. Me deu um motivo para lutar, um motivo para viver. E a verdade é que sem fé nós não temos perspectiva. Senão, qual seria o motivo de estarmos todos aqui? E essa próxima música, ela fala que muitas vezes nós costumamos nos perder naquilo que a gente realmente acredita. Muitas vezes a nossa fé vai se perdendo e existe um versículo, Salmos 18:2, que fala: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que salva, a minha torre alta. Deus é a rocha, o Senhor é a rocha, mas nós podemos estar na rocha ou não. Deus é o escudo, mas nós podemos estar protegidos pelo escudo ou não. Deus é a torre alta, mas nós podemos estar nessa torre ou não. Isso depende de nós. Depende de nós ter fé, acreditar em Deus e aceitar Ele como nosso Senhor. Aceitar esse propósito de vida. E essa música, ela fala isso. Que tudo passa, Deus está no mesmo lugar, tudo passa. Mas Ele está lá, como rocha, como escudo, como torre. E através da fé você pode estar nesse lugar junto com Ele. Tudo passa, mas tu não passarás. Em graça, tu sempre reinarás. Deus soberano és, perto estás. Todo o universo vem te adorar. Jesus Cristo, justiça veio dar. Pra sua glória vou teu nome exaltar.
Deus soberano és, perto estás. Todo o universo vem te adorar. Deus soberano és, perto estás. Todo o universo vem te adorar. Os mortos vão se levantar, o coxo andar, o cego ver, e tu, ó Deus, pra sempre reinarás. Os mortos vão se levantar, o coxo andar, o cego ver, e tu, ó Deus, pra sempre reinarás. Deus soberano és, perto estás. Todo o universo vem te adorar. Deus soberano és, perto estás. Todo o universo vem te adorar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não passa, o Senhor está sempre disposto a nos dar a sua mão, nos levantar, está disposto a ser o nosso escudo, nossa torre, nosso refúgio. Senhor, que possamos ter fé em Ti, Senhor, ter fé que o Senhor é o propósito de nossas vidas. Amém. Pode se sentar também. E as crianças podem sair para a salinha. Em julho de 1859, um homem chamado Charles Blondin, ele resolveu atravessar o Niágara, as cataratas do Niágara. E aí ele fez uma corda para atravessar, fica ali entre os Estados Unidos e o Canadá, uma corda cerca de 370 metros, e ele foi atravessar ali com uma vara, um equilibrista. Foi em junho, dia 30 de junho, isso aí aconteceu. E ele tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas ali, todo mundo naquela expectativa, e aí como é que vai ser, né? Naquela torcida, e de repente ele subiu naquela corda e atravessou, chegou lá do outro lado. Aí o pessoal comemorou e tal, foi legal, bacana, né? Ele conseguiu, o primeiro homem a fazer essa proeza, e ele falou: eu vou voltar.
Aí dessa vez ele voltou, né? Ele fez isso várias vezes. Ele voltou com uma venda nos olhos, com alguém nas costas, a pessoa que estava organizando o evento, né? Mas nessa volta que ele fez, todo mundo aplaudindo, todo mundo ali vibrando, ele é bom mesmo, né? Muito bom. Aí ele falou: agora eu vou atravessar com o carrinho de mão. Quem acredita que eu vou atravessar com o carrinho de mão? Aí todo mundo: acredito. E quem é o voluntário para entrar no carrinho de mão? Não apareceu o voluntário. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fé. Foi falado sobre fé aqui durante o louvor, foi falado algumas vezes sobre fé. O que é necessário para nós. A fé que agrada a Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 11. Encontrou aí? Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar sobre os heróis da fé. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas você marque aí para você ler em casa depois todo esse capítulo 11. O que é fé? Como podemos definir a fé? No primeiro versículo ele vai falar assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. A fé, ela é a certeza. Não é isso? A fé é a certeza. Esperança é fé. Autoconfiança é fé. Pensamento positivo é fé. Autoajuda, né? Esses livros de autoajuda levam a gente a ter pensamentos positivos. Isso é fé. A fé é a certeza daquilo que não vemos. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos de Deus. A fé é um elemento espiritual. A fé não é algo desse mundo. A fé não é quando a gente diz assim: eu tenho fé que isso vai acontecer. Se você substituir a palavra fé por certeza, eu tenho certeza que isso vai acontecer, e você tem plena convicção de que realmente aquilo vai acontecer, então isso é fé. Mas se você puder substituir essa palavra fé por eu tenho esperança que isso aconteça, isso não é fé. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Volta um pouquinho a sua Bíblia ali em Romanos, no capítulo 10. No verso 9 e 10. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. A salvação, ela depende da nossa fé. Se você disser com a sua boca, você precisa confessar. É com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo. Quantos creem aqui? Todos salvos. Todos salvos. Lá em Romanos 10,
ele faz uma observação interessante, eu faço uma observação sobre isso, que confessar com a boca, não adianta a gente apenas dizer que crê em Deus na igreja, em casa, na célula, e você não ter coragem de confessar e de declarar a sua fé em público. Interessante que Jesus, a Bíblia fala que Jesus lá em Nazaré, ele não pôde fazer milagres, apenas algumas curas. Você pode imaginar o Filho de Deus nessa terra, porque onde Jesus passava, os milagres iam acontecendo assim, de monte. E lá na cidade de Nazaré, ele não pôde fazer milagre. A Bíblia não diz que ele não quis fazer, diz que ele não pôde fazer milagres ali. O que impede de nós recebermos a bênção de Deus? As coisas de Deus. A falta de fé. Por mais que Deus queira abençoar você, por mais que Deus tenha disponibilizado a bênção para você, você precisa ter fé para receber essa cura. Efésios 2, 8, 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé, a salvação, ela não vem pelas obras, ela não vem porque eu ajudo uma pessoa aqui, ajudo outra pessoa ali, faço trabalho social. Isso não vai nos salvar. O que nos salva é a fé, é a graça de Deus, é de graça. A fé, ela não é o que compra as bênçãos de Deus. Se eu tiver fé, não vou motivar Deus a me dar as bênçãos por meio da minha fé, não. A fé é apenas a mão que recebe. Deus já disponibilizou para nós. Mas se você não estender a mão da fé para receber, você não vai ter. Jesus estava lá em Nazaré. Ele estava disposto a curar, a fazer milagres. Ele estava disposto a fazer maravilhas naquele lugar. Mas ele ficou admirado da incredulidade daquele povo. É o que a palavra diz. E muitas vezes Jesus teve pena do povo. Tanta coisa que as pessoas precisam. E a fé não é para quem precisa. A bênção, o milagre não é para quem precisa, desculpa. O milagre não é para quem precisa. Porque se fosse para quem precisa, todos nós teríamos milagre todos os dias. O milagre é para quem tem fé. Se você precisa de um milagre, mas você não tem fé, você não libera a bênção na sua vida. Quando você tem fé, quando você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você crê e confessa com a sua boca, você é salvo e você se torna uma nova criatura. No momento que você é salvo, que você se torna uma nova criatura, você tem uma nova vida. Algo novo acontece. Uma transformação de vida acontece. É impossível você crer em Deus, você se converter de fato e nada acontecer na sua vida. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Deus quer que o impossível aconteça através da sua vida. Estava contando uma história hoje para um amigo que estava conversando. Tem a história de Charles Spurgeon. Ele está naquele livro, Os Heróis da Fé. Ele foi uma das pessoas que, na sua época, ele trouxe uma grande contribuição para o cristianismo, e a maior obra que já foi escrita até hoje foi ele quem fez. Se você for ler uma obra por dia, em um ano, você não consegue ler tudo o que ele fez. E a conversão dele aconteceu em uma igreja, onde ele foi assistir o culto, ele estava com uma crise de fé e tudo,
ele foi assistir um culto. Quando chegou lá, o pastor não pôde ir. Não pôde ir. E alguém tinha que pregar, né? E tinha uma pessoa lá que nunca tinha pregado antes, não tinha nenhuma experiência, a profissão dele era sapateiro. Ele subiu no púlpito, tremendo, pregou e converteu esse homem. Quando você crê em Deus, você não precisa buscar o milagre em super espirituais. Você não precisa ir viajar quilômetros para você receber a bênção de Deus. Se você tem fé, se você crê, você pode receber. Você pode ser usado por Deus para grandes coisas. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou isso no meu coração e eu pensei comigo, vou ter dificuldade em falar sobre isso, porque é um assunto complexo. Aí eu preparei a mensagem, a Lúcia falou, você vai precisar de 2 horas para falar isso aí. E eu falei, não, eu vou conseguir. Porque quando você começa a ver na Bíblia sobre fé, quando você começa a ler sobre as coisas as grandes coisas que foram feitas por grandes homens, esse capítulo de Hebreus, quando você lê em casa, você vai ficar impressionado. E você não para, você quer mais, e você quer mais, e você vê as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. 1 Coríntios 1, 27 a 29 vai dizer assim, mas Deus escolhe o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os que é forte. Ele escolheu para o mundo o que é insignificante, desprezado e o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém vanglorie diante dele. Esse versículo está dizendo que você é capaz de realizar grandes obras em nome de Cristo. Você, eu, nós somos capazes. A igreja precisa de pessoas de fé para realizar a obra do Senhor. E a fé, ela funciona. Como que a fé funciona? Existem algumas leis da fé. Uma das leis da fé é que a fé é a única coisa que agrada a Deus. Muitas vezes nós buscamos em tantas coisas, em trabalho, achamos que é pela nossa força, pelo nosso esforço que nós vamos agradar a Deus. E não é. É pela fé. Em Hebreus 1, 6 vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você espera e serve a Deus com fé, receberá a recompensa, as suas promessas. E muitas vezes a gente pede algo para Deus e acha que está demorando, né? Muitas vezes a gente pede algo para Deus e acha que as coisas não acontecem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você trabalha para alguém, você tem que trabalhar com fé, para que o seu trabalho agrade a Deus. Se você é patrão de alguém, você tem que ser um empresário com fé, para que a sua empresa agrade a Deus. Tudo o que você for fazer, faça com fé, para que a sua vida agrade a Deus. Romanos 14, 23 vai dizer o seguinte, que o que não se baseia na fé é pecado. E se você parar para pensar um pouco sobre isso, sobre o que é pecado, segundo esse versículo que diz que o que não se baseia na fé é pecado, nós podemos concluir que nós pecamos todos os dias. O medo é pecado, a murmuração é pecado, a preocupação é pecado. Tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Então nós devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Um casamento sem fé não agrada a Deus. Os jovens aí que ainda não casaram, né, precisa orar para que Deus abençoe o seu namoro, o seu casamento,
Tudo que você for fazer, faça com fé. E podemos dar graças a Deus, porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Nós não somos perfeitos. E muitas vezes nós achamos que não temos pecado. Já viu alguém assim? Não tem pecado, não sei. E muitas vezes nós pecamos todos os dias. A fé, ela tem que ser baseada na palavra e tem a linguagem da expectativa. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4:14. Nós devemos nos apegar a essa fé. A fé que nós viemos aqui na igreja, que nós cantamos, que nós professamos, nós devemos nos agarrar a ela. Nós vivemos em um tempo onde a gente percebe que o medo está tomando conta da sociedade. Interessante que falar um pouco sobre medo, porque eu estava lendo sobre o medo, e a fé e o medo, vocês acreditam que a fé e o medo são opostos? Você não consegue ter fé e ter medo porque o seu cérebro não processa essas duas coisas ao mesmo tempo. Eles são antagônicos. Então, quando você tiver medo de algo, busque a Deus, porque a fé e o medo são opostos. Se você quiser que a sua fé funcione, você deve desistir da autopiedade. A pessoa às vezes ora a Deus de manhã e pede para Deus livrar ele de alguma dificuldade. Entregou nas mãos de Deus. Na hora do almoço ele vai falar da sua dificuldade para várias pessoas. Ora, a fé é a certeza que vamos receber aquilo que nós pedimos a Deus. Se há uma promessa de Deus sobre a sua vida que você vai receber, você vai falar como se você tivesse o problema, como se aquele problema tivesse afligindo vocês? Ou você vai gerar uma expectativa em Deus da solução? A fé é uma gravidez. É como uma gravidez. Quando uma mulher está grávida, ela não tem dúvida que ela está grávida, né? Ela tem certeza que está grávida, né? Cadê a Lívia? A Lívia tem certeza que está grávida, né, Lívia? E tem certeza que vai ganhar o neném. E o que a Lívia vai fazer nessa espera? Ela vai agir para preparar a chegada do seu filho. Quando nós pedimos algo para Deus e que nós temos fé que nós vamos receber, nós nos preparamos para receber aquilo de Deus, porque temos a certeza de que aquilo vai acontecer. Ou a gente fica murmurando todo o tempo. Se na sua mente vem algo que te diz que aquilo não vai acontecer, o que você faz? Você tem que rejeitar esse pensamento. Homens da Bíblia, né, que tiveram bastante fé. Eu vou dar um exemplo, Davi e Golias. Davi, quando ele viu Golias, vocês conhecem a história do Davi e Golias? Davi era um menino, chegou lá no acampamento, lá, todos os soldados tremendo de medo daquele gigante lá. Ninguém quis enfrentar o Golias, e Davi, logo de cara, falou: quem é esse cara aí que está falando mal do nosso Deus? Eu vou enfrentar esse cara aí. Né? Ele não teve dúvidas. A Bíblia diz que Saul tirou a sua armadura, entregou para ele. Ele foi vestir, nem cabia nele, né? Tem aquele negócio frouxo ali, não conseguiu vestir a armadura de Saul. Ele foi pegar 3 pedrinhas lá no rio e acertou a testa do gigante. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai ver dúvidas em Davi. Essa é a fé. E em primeiro lugar,
Você tem que colocar a sua fé em Deus. A Bíblia nos diz que a cada um de nós é dado uma porção de fé. Você tem fé. Todo mundo tem fé. Deus deu a cada um de nós uma porção de fé. Agora, aquilo que nós fazemos com a nossa fé é uma escolha nossa. Você pode colocar a sua fé em si mesmo. E eu posso, tudo posso, eu vou lá, eu consigo, eu sou o cara e tal. E se motivar a isso. E você colocar a fé em si mesmo. Ou você pode colocar a fé em pessoas. Achar que a sua bênção depende de você agradar um, agradar outro, fazer para um, fazer para outro. E colocar a fé que Deus te deu em pessoas. Você pode colocar a sua fé no sistema do mundo, em um político, no sistema governamental. Meu Deus, se o meu prefeito não ganhar, acabou o mundo. Não, gente, Deus está aí. Sempre teve. Você não tem fé? E muitas vezes nós saímos colocando a nossa fé em pessoas, colocando a fé em sistemas, em governos, colocamos a fé em nós mesmos, quando Deus espera que nós colocamos a nossa fé nele. Jesus diz, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E a fé em Deus, ele é baseado na palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa entender a Bíblia, você precisa entender as promessas, aquilo que já está escrito, que é uma promessa de Deus. Não há dúvidas que aquilo vai acontecer na sua vida. Ensine a criança no caminho que ele deve andar, e quando ele tiver adulto, ele não vai se desviar dele. É uma promessa de Deus. Se você crê nisso, você não precisa temer. Eu já tive medo de mandar minhas meninas para a faculdade. Ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer quando chegar a época de enviar elas para a faculdade? Há uma promessa de Deus para nós. Deus disse que nós não vamos ficar sem a provisão. E muitas vezes nós trabalhamos feito loucos para juntar dinheiro, né, com medo de faltar dinheiro. Deus vai suprir todas as suas necessidades. E você pode pedir o que você quiser para Deus. Pode pedir o que você quiser. Quando Cristo morreu na cruz e nos deu acesso direto a Deus, Jesus Cristo, Ele liberou sobre a nossa vida as bênçãos. Você não precisa de muita coisa para até chegar a Deus. Dobre o seu joelho e peça para Ele, peça o que você quiser. A Bíblia fala que se você pedir a um monte, aqui, né, se jogue ao mar, com fé isso vai acontecer. O que Jesus está falando com isso? Está dizendo que para o crente, para aquele que crê, nada é impossível. Pode pedir, se você pedir alguma coisa errada para Deus, simplesmente você não vai receber. Então, se você pedir e não acontecer, fique tranquilo, tá? Porque também a Bíblia diz que Deus sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos para Ele. Salmo 27:14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Isaías 14:31, mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa mensagem está dizendo, gente, que quando nós esperamos em Deus, as nossas forças são renovadas, porque pela nossa fé nós já temos a certeza que vamos receber. Então nós vamos trabalhar para preparar-nos para receber aquela bênção. Então a fé é a certeza das coisas que nós esperamos de Deus. A fé não se baseia no que vemos, no que pensamos e no que ouvimos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos.
A fé, como é um elemento espiritual, muitas vezes nós achamos que nós devemos entender para crer. Muitas vezes nós achamos que devemos sentir para crer. Ou nós precisamos ouvir para crer. A fé não se baseia no que nossos sentidos. A fé é diferente disso. Hebreus 6, 11, 2. Queremos que cada um de vocês mostrem essa mesma prontidão até o fim, para que tenham uma plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Abraão, quando ele recebeu a promessa de que ia ter um filho, Isaque, ele já era velho. A Bíblia diz que ele questionou: mas Senhor, eu já passei da idade, não posso mais ter filho. E ele teve que esperar 20 anos ainda depois desse tempo, para que o filho dele, da promessa, nascesse. Abraão esperou 20 anos. E muitas vezes nós pedimos uma coisa para Deus de manhã e de tarde, acho que eu vou para outro caminho aqui, vou desistir. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e não confiamos que Deus vai agir, porque nós queremos, pelas nossas próprias forças, fazer com que as coisas aconteçam. Entre a promessa e a bênção há um tempo. E a Bíblia diz que nós devemos ter paciência. E devemos agir sem ser negligentes, que é o texto diz, né? Temos que imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Lucas 5, de 1 a 7, conta a história que Jesus foi falar para a multidão, e de repente estava Simão Pedro ali com o barco, e Jesus subiu no barco de Pedro, e ele tinha pescado a noite toda, né? Trabalhou a noite toda, estava exausto, estava ali lavando as redes, já se ajeitando, né, para guardar tudo. E Jesus subiu no barco, começou a falar para a multidão, aí pediu para Pedro jogar as redes no mar. Aí Pedro fala para Jesus lá no verso 5, né? Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Veja, ele estava cansado, ele estava exausto, a experiência dele estava dizendo: não vai dar certo esse negócio aí. Né? Mas porque Jesus tinha falado para ele, porque o Senhor, sobre a tua palavra, lançarei novamente as redes. E é assim que nós devemos agir. Muitas vezes nossa experiência diz: vai dar errado isso aí, não vai dar certo. Mas sobre a tua palavra eu vou fazer, eu vou ser obediente. E a Bíblia diz que quando Pedro lançou as redes, que puxou, o barco, a rede estava arrebentando de tanto peixe, o barco não cabia, teve que chamar outros barcos lá para poder ajudar, e o povo não estava dando conta de tanto peixe. Aí Pedro se ajoelha e diz: mestre, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu o Messias ali. Mas veja que a experiência dele não foi suficiente para ele rejeitar o pedido de Cristo. Sobre a tua palavra lançarei. E muitas vezes nós sabemos o que devemos ser feito. A Bíblia está aqui dizendo como nós devemos agir, como nós devemos fazer, e muitas vezes nós não fazemos. Por que nós não fazemos? Porque sobre a palavra de Deus nós não somos obedientes? É simples, gente. Se nós temos fé na palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, você pode andar tranquilo. Que a bênção que você vai receber daquilo que Deus já prometeu.
Não tome como base a fé de Deus no que você vê, no que você pensa, na sua experiência. Se a sua mente dizer, isso não vai dar certo, não tem lógica. Eu tive experiências assim. Eu vou contar para vocês que eu tive uma grande dificuldade há vários anos, porque eu percebi que era impossível trabalhar de forma honesta, pagando todos os impostos, fazendo tudo certinho, emitindo todas as notas. Uma vez em casa, eu fiz um curso, né? Cadê o André? Negócio à luz da Bíblia, ali. E eu tomei uma decisão, vou seguir isso aqui. E aconteceu como Pedro, o que parecia impossível. Aquele ano não ia dar lucro, não ia dar resultado, não ia dar nada. Eu não sabia nem como é que eu ia pagar as contas, mas Deus providenciou. E assim, sucessivamente, acontecem coisas na nossa vida, mas muitas vezes nós temos que dar o nosso passo de fé. Às vezes nós esperamos a bênção chegar primeiro para a gente crer. Se Deus fizer algo na minha vida, eu vou crer. Sendo que as bênçãos do Senhor já estão disponíveis para nós. Basta crer. A fé só funciona e é energizada por amor. Por Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas em si a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Esse texto nos remete a questões da religiosidade, as regras da religiosidade. A Bíblia diz que nós não vivemos pela lei, mas pelo amor. Muitas vezes nós ficamos julgando as pessoas, julgando denominações. Quem está certo, quem está errado, qual é a regra? A regra é ame uns aos outros, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. E você vai conhecer uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus, não pelas suas belas palavras, pelas suas orações bonitas, mas pelos frutos, porque Jesus diz que pelos frutos você vai conhecer a árvore. E para que a fé funcione, lá em Marcos 11, 22 a 25, diz o seguinte: tende fé em Deus, ore constantemente, quando orar acredite, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Se você no seu coração tiver mágoa de alguém, se você tem dificuldade em liberar perdão, se você acha que o perdão depende de um sentimento, eu tenho que sentir que eu tenho que perdoar, você está bloqueando aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou ler novamente. Tende fé em Deus, não em si mesmo, não em pessoas, não em governos, mas tende fé em Deus. Ore constantemente. E quando orar, creia, acredite. E se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. A fé, ela só funciona mediante o perdão. Se você tem fé, você tem que liberar perdão. Você precisa perdoar para que a sua fé funcione. A fé é a arma que vence o medo, gera cura e nos leva a alcançar o propósito. Marcos 5, 24, 29. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sobre os cuidados de vários médicos. Gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O texto continua dizendo que Jesus falou assim: alguém me tocou. Aí estava aquela multidão, todo mundo apertando ali, os discípulos: mas Senhor, está todo mundo apertando aqui, né? Não, de mim saiu o poder.
Isso é algo interessantíssimo, porque Jesus não viu aquela mulher chegar. Se você pensar, mas Jesus tinha que ver ela, tinha que orar por ela, né? Não, ela chegou, ela creu. E algo mais interessante ainda é que se você for se for estudar o contexto da época, uma mulher que tinha hemorragia, ela tinha que ficar separada da sociedade, era uma pessoa impura. Se ela fosse pega tocando em alguém, aquela pessoa ficava impura, ela poderia ser apedrejada, poderia ser morta. E naquela multidão inteira ali, a mulher, ela teve fé. E ela postou tudo. Ela não teve dúvidas da sua cura. Ela correu o risco, porque ela sabia que ia dar certo, que ela ia ser curada. E ela enfrentou aquela multidão, tocou em quantas pessoas até chegar em Jesus? Correndo o risco de ser apedrejada, ela tocou nas vestes de Jesus, não tinha visto ela. De mim saiu poder. E lá no verso 34 ele vai dizer o seguinte: então Jesus disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. As bênçãos de Deus estão liberadas para nós, o céu está aberto, gente. Nós podemos ter acesso. A fé não é o que move Deus a nos abençoar. A fé é a mão que recebe. Se você não estender a mão da fé para receber, Deus quer te abençoar. Deus quer curar na sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer de você uma pessoa valiosa para o reino de Deus, para abençoar. Mas se você não estender a mão para receber, a mão da fé, você vai fazer igual as pessoas de Nazaré. Imagine uma cidade inteira amarrar as mãos do Filho de Deus, impedir ele de fazer milagres. É o que muitas vezes nós fazemos. E muitas vezes nós achamos que Deus não nos ama, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque eu já orei tantas vezes e nada aconteceu, porque a minha fé está fraca, porque eu não, por isso, por aquilo, e a gente coloca a culpa nas pessoas, porque o meu pastor, porque o meu líder, porque o outro lá, porque orou por mim e não aconteceu nada. Sem fé não acontece. Sem fé não acontece. Aquela mulher estava há 12 anos, gastou tudo que tinha, foi em vários médicos. Quando ela soube de Jesus, ela enfrentou aquela multidão e só precisa tocar. E veja que não tinha referência. Alguém tocou no manto e curou. Não. Na cabeça dela, se ao menos eu tocar, eu sei que eu vou me curar. E se você orar com fé, as coisas vão acontecer na sua vida. Fica para nós uma reflexão. Em que área da sua vida tem faltado a fé? Onde você tem depositado a sua fé? Você se identificou aqui nessa mensagem, confiando em si mesmo, confiando em pessoas? Confiar é algo normal, mas colocando a sua fé em pessoas, colocando a sua fé em sistemas de governos. A sua fé é baseada em sentimentos, pensamentos, visão. Interessante que em Tiago 2,14, meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé, se ele não vier acompanhado de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Essa é uma fé intelectual, a fé racional. Eu creio naquilo que eu entendo. Lucas falou sobre isso aqui.
Como é que você explica pessoas ressuscitando? Como é que você explica? A fé não é algo que a ciência vai conseguir acompanhar. Milagre não é algo que vai ser explicado pela ciência. Milagre não é essa fé racional. Eu creio no que eu entendo. No verso lá 19 vai dizer que a fé, você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. A fé emocional. Eu estou sentindo. A minha fé está forte porque eu estou sentindo. Quando a emoção acaba, a fé acaba também. A fé, a falsa fé, a fé intelectual, eu creio naquilo que eu entendo. A falsa fé, a fé emocional, que a gente acha que o nível da nossa fé depende daquilo que eu sinto. Eu senti, então a minha fé está forte. Eu não estou sentindo nada, então eu estou sem fé. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé, ela é sobrenatural. A fé, ela é um elemento espiritual. Se a tua mente disser que não vai dar certo, não estou compreendendo isso, não estou sentindo, mesmo assim, creia, seja obediente e faça. Você tem sido paciente e descansado em Deus? Quando você pede algo para Deus, você crê que vai receber, você tem essa paciência e tem a certeza e trabalha para receber aquela bênção? Você tem certeza de que vai dar certo? Você tem vivido nas regras da religiosidade? Apontando o dedo, botando culpa em pessoas. Do que você tem medo? Sua fé tem agradado a Deus? Existe uma fé que é a fé da salvação. Se você crê no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você confessar com a sua boca, você será salvo. Você não precisa se matar trabalhando pela salvação. Você precisa crer no seu coração. Você precisa confessar com a sua boca. E você tem acesso a Deus, e você tem acesso a curas, milagres, a tudo que você precisa e que Deus tem de propósito na sua vida por meio da fé. Jesus Cristo veio ao mundo e Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Por meio da fé, nós podemos ter acesso a Deus e tudo aquilo que pode transformar na nossa vida. Se você entregou a sua vida para Cristo, você é nova criatura. Você pertence a Ele. E se Deus quer te dar alguma coisa, e você tem fé, não existe nenhuma força nesse mundo ou no mundo espiritual que possa impedir aquilo que Deus tem para você. Nada pode impedir Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada. Não existe força demoníaca, não existe nada, nem pessoas nesse mundo que possam impedir aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos crer, precisamos estender a nossa mão para Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, se você está nessa racionalidade tentando entender, se você acha que você precisa sentir algo sobrenatural para você ter fé,
Eu tenho uma notícia para você. Deus já colocou no seu coração, porque a palavra diz que Ele deu a cada um de nós a porção de fé necessária para fazer o que nós precisamos fazer. Tudo que é de propósito na nossa vida, Deus já colocou em nós. Cada mulher, cada criança, cada jovem aqui tem a fé necessária. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, você pode fazer isso agora. Você pode entregar a sua vida e você pode ter a sua salvação. E você pode ter a certeza que a partir desse momento você é uma nova criatura em Cristo. A fé não é racional. A fé, ela transcende tudo aquilo que o ser humano consegue entender. Se você entendeu o que eu estou falando, se você quer entregar a sua vida para Cristo, você pode erguer a sua mão. Você pode confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E você pode ter a salvação. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Queremos reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos liberta, é o Deus que nos tira do medo, da ansiedade, de tudo aquilo que não te agrada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de ter o Senhor do nosso lado e temos a certeza de que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos salva. Você pode ficar de pé, meu irmão, por favor. E esse é um chamado. Você pode... Nós vamos ter a ceia. E Jesus nos convida a participar da ceia do Senhor. E pela fé, você pode participar desse momento. Em Mateus 26, diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice e o vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e louvaram e foram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos ter o momento da ceia. E você pode refletir sobre a mensagem, sobre aquilo que a mensagem falou ao seu coração. E você pode participar da ceia. Basta você entregar a sua vida para Cristo. Basta você confiar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Basta você perdoar as pessoas que você precisa liberar perdão. E participe desse momento. Queria pedir para as pessoas se posicionarem aqui. Enquanto o louvor canta uma canção, você pode pegar do pão e do cálice. Esse é o meu desejo, honrar
minhas forças, te louvo, ó Deus. Minha adoração está em ti. Hoje rendo-me a ti, te dou meu coração. Eu vivo só pra ti, em cada respirar, enquanto a vida em mim, Deus faz tua obra em mim. Este é o meu desejo, honrar a ti com todo o coração, adoro a ti. Com todas minhas forças, te louvo, ó Deus. Minha adoração está em ti. Hoje rendo-me a ti, te dou meu coração. Eu vivo só pra ti, em cada respirar, enquanto a vida em mim, Deus faz tua obra em mim. O nosso Deus, Ele é tremendo. Imagina que muitas vezes pode passar pela sua cabeça que você não tem certeza da tua salvação, não sabe se a tua vida agrada a Deus, se você vai ser salvo ou não. Jesus Cristo, Ele se sacrificou na cruz, Ele veio a esse mundo, Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. E basta você crer no seu coração, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e você está salvo. Que momento maravilhoso é uma conversão. Você é nova criatura em Cristo. E esse momento é tão especial porque Jesus Cristo fala que nós devemos fazer isso em memória dele, para que nós não esqueçamos do corpo e do sangue de Jesus, da aliança que Ele fez conosco. Meu irmão, tenha certeza da tua salvação. Se alguém perguntar para você, se você não tenha dúvida, um dia nós vamos nos encontrar com Cristo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus
Pois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: pegue e come, isso é meu corpo. Comam do pão. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue, e é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Beba. E a palavra diz que no final eles cantaram canções de louvores, agradecendo a Deus, porque a nossa salvação não depende das nossas obras, a nossa salvação é garantida pelo sangue de Jesus. Amém. Tu sabes, te amo, tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já fiz. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Tu sabes, te amo, tu sabes, desejo conhecer-te mais do que antes já fiz. Meus lábios declaram palavras sinceras, viverei pra ti, eu me consagro a ti. Majestoso Rei, tenho um desejo, estar contigo, meu Senhor, só contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus, tu és o meu Salvador, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Amém.
ótima semana. Deus abençoe você, sua família. E dê um abraço nos seus familiares, um soquinho no seu amigo. É isso aí.